Qual o papel das válvulas cardíacas, né? Para que elas servem? Bom, a gente tem 4 válvulas no coração, 2 atrioventriculares, 2 semilunares, né? Atrioventricular direita e esquerda. A atrioventricular direita é a tricúspide. Ela tem esse nome porque ela tem 3 válvulas, né? Ela tem 3 abas. Então ela é chamada de tricúspide, tem 3 cúspides. E a válvula bicúspide, ela tem 2, né? Bicúspide tem 2 cúspides, tem 2 válvulas, beleza? A válvula bicúspide também é chamada de válvula mitral. Aí vai uma curiosidade, né? Quem foi a pessoa insana que achou que essa válvula se assemelhava ao chapéu do bispo? Vou desenhar aqui no cantinho aqui, ó, com a cabeça do bispo. O bispo usa um chapéuzinho assim, né? Ele usa um chapéuzinho assim. Só que esse chapéuzinho do bispo ele não é todo fechado, não é igual uma cartola, né? Que é fechado em cima. O chapéuzinho do bispo, ele são 2 abinhas assim. Vou pegar uma folha de papel aqui. São 2 abinhas assim, né? Fica assim. Então, quando abre, ele é oco. Ele abre assim, ele é oco. Alguém achou que isso aqui, por causa dos 2 pontinhos que fica aqui em cima, né? 2 pontinhas aqui, ó. Fabricando um chapéu de bispo ao vivo. Ao vivo não está gravado. O chapéu do bispo é assim, né? Presinho aqui. Na hora que ele vai botar na cabeça, ele abre e bota na cabeça. Alguém achou que isso aqui lembrava a válvula. Por isso chamou de mitra, que é o nome desse chapéu. Válvula mitral por causa disso. Eu acho que as pessoas não deveriam usar drogas assim com essa facilidade, mas enfim. Então aqui a gente vê as válvulas atrioventriculares fechadas. Aqui as válvulas semilunares, porque essas válvulas têm formato de meia-lua, né? Então a gente tem aqui a aórtica, aqui a pulmonar, ok? Quando está em sístole, sístole ventricular no caso, eu tenho as atrioventriculares fechadas, né, e as semilunares abertas. Obviamente, quando está em sístole, está bombeando sangue para fora do coração. E na diástole, as semilunares têm que estar fechadas, porque senão o sangue reflui, né, volta para dentro do coração, esse não é o objetivo, e as atrioventriculares abertas. Bom, a pergunta, sendo objetivo, era qual é a qual a função dessas válvulas, né? As válvulas têm função de, primeiro, permitir que o sangue passe de um lado para o outro, né? Então essa é a primeira função, permitir a passagem, e impedir o refluxo, a segunda função, certo? Impedir que o sangue volte para a cavidade anterior. A gente está falando de um sistema que tem várias pressões sendo exercidas ali, né? Então eu preciso que essa válvula segure o sangue, por exemplo, no momento da sístole, falando aqui em válvula bicúspide, por exemplo, que tem uma pressão absurda dentro do ventrículo esquerdo. Se esse sangue voltar, se essa válvula não segurar, o sangue volta. Aí ele não vai ser bombeado para a aórtica com a pressão devida para poder chegar nos tecidos. É óbvio que esse indivíduo vai desenvolver uma insuficiência cardíaca, ok? Porque ele vai estar bombeando, parte do sangue vai estar voltando e depois ele vai ser bombeado com menos pressão. Esse refluxo de sangue gera um som que é audível à ausculta. Vocês vão aprender isso lá na semiologia, mas esse som é audível à ausculta, tá? E a gente chama isso popularmente de sopro. Então, quando há refluxo de sangue, a gente tem um sopro. Outra causa de sopro é quando essa passagem nessa válvula não é grande o suficiente para que o sangue passe de forma tranquila, de forma natural. Então, se eu tenho uma lesão qualquer que diminua o calibre dessa válvula, provoque o que a gente chama de estenose da válvula, ou seja, essa válvula está com calibre menor do que devia, quando o sangue for passar por ali, vai passar fazendo barulho. Mesma coisa para a gente assoviar, né? Se você jogar o ar para fora da boca de boca aberta, não sai som. Se você fizer biquinho, você assovia, sai som. Okay? A mesma coisa acontece aqui. E o sopro, você ausculta isso.
né? Você vai colocar o estetoscópio e você vai ouvir um barulhinho assim. Se você tiver a curiosidade de ver mais ou menos como é o som de um sopro, e tiver um estetoscópio em casa, segura a campânula do estetoscópio, botando a parte que você encosta no peito, para a palma da sua mão. Tá? Bota o estetoscópio assim na palma da sua mão, fecha a mão e você bate nas costas da mão assim e arrasta o dedo, que vai ter mais ou menos o som de um sopro. Tá? Curiosidade. Aqui, ó, uma válvula aórtica, uma semilunar aórtica com estenose, ela devia estar toda aberta. E não tá, ela tá fechadinha, ela tá colabada aqui nas beiradas aqui, ela tá deixando passar só esse buraquinho aqui por onde o sangue passa. É óbvio que esse coração vai ter que fazer muito mais força para jogar o sangue todo por esse buraquinho. Vai fazer barulho e esse coração vai sofrer com esse esforço extra que ele está fazendo. Ok?